Bom dia, seja bem-vindo ao canal Transformação com Deus. Hoje vamos mergulhar na palavra que transforma corações, fortalece a fé e guia cada passo da nossa vida. Prepare-se para sentir a presença de Deus, renovar sua mente e deixar que Ele toque sua vida de forma poderosa. Fique conosco e permita que essa mensagem inspire mudança e esperança no seu dia. Deixe que Deus transforme seu coração. Uma oração que inspira arrependimento, confiança e crescimento espiritual. Antes de qualquer pedido, é sábio silenciar o coração. Quando paramos por um instante e nos colocamos diante de Deus, percebemos que sua palavra não é algo que envelhece com o tempo. Ela continua viva, atual e necessária. A palavra do Senhor não serve apenas para informar, mas para nos orientar, corrigir caminhos e alinhar nossa vida com aquilo que realmente importa. As Escrituras não foram dadas apenas para aumentar conhecimento, mas para formar caráter. Elas revelam quem Jesus é, mostram seu sacrifício, sua vitória e apontam para o futuro que Ele prometeu. Deus não nos deixou perdidos na fé. Ele nos equipa com verdade para viver de forma firme, consciente e cheia de propósito, mesmo em meio às lutas. Que essa reflexão fale com você. Se essa palavra tocou seu coração, escreva nos comentários: eu creio. Muitas vezes nos aproximamos da Bíblia buscando apenas palavras que confortem a alma, mas evitamos aquelas que confrontam o coração. É fácil celebrar promessas, milagres e vitórias, porém mais difícil encarar os textos que nos chamam ao arrependimento, à mudança de atitude e à santidade diária. Ainda assim, são justamente essas passagens que Deus usa para nos amadurecer. Nossa vida caminha para um encontro com o Senhor, e nesse dia não será a aparência espiritual que contará, mas a verdade do nosso coração. O arrependimento não é motivo de medo, mas um convite à misericórdia. Confessar, abandonar o erro e voltar-se para Deus nos tira da escuridão e nos conduz à liberdade que só Ele pode oferecer. Se essa mensagem fez você refletir, manifeste sua fé comentando: Amém, Senhor. Quando nos aproximamos da palavra de Deus, não devemos lê-la apenas para nos sentirmos bem, mas para sermos transformados. Existe uma fé que permanece apenas no pensamento, mas existe outra que se revela nas atitudes, nas palavras, no perdão e na obediência diária. Deus nos chama a viver uma fé prática, visível e sincera, que vai além do discurso. Jesus nos ensinou que o verdadeiro crescimento espiritual acontece quando colocamos em prática aquilo que aprendemos. Uma vida guiada pela palavra reflete escolhas alinhadas com o céu. Não se trata de perfeição, mas de disposição para obedecer, aprender e corrigir rotas. Quem permite que Deus molde suas ações, começa a experimentar uma mudança real e profunda. Se essa verdade falou com você, declare nos comentários: Glória a Deus! Jesus revelou de forma clara quais atitudes o céu reconhece como verdadeiras. Ele começou falando da dependência, mostrando que aqueles que reconhecem sua necessidade de Deus encontram o caminho do reino. Um coração sensível não ignora o pecado, mas se entristece com ele e escolhe o arrependimento. Esse é o sinal de uma fé viva. A humildade, a misericórdia, a pureza e a busca pela paz não são fraquezas, mas evidências de uma vida sendo moldada pelo Espírito Santo. Esses valores não surgem por esforço humano, mas por um coração rendido. Quando permitimos que Deus nos transforme por dentro, nossas atitudes começam a refletir a presença dele em nós. Se essa palavra fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: eu recebo. Chega um momento em que precisamos olhar para dentro com sinceridade. Deus nos convida a examinar o coração e perceber se estamos crescendo em pureza ou alimentando concessões silenciosas. Ele nos chama a avaliar se a misericórdia tem aumentado em nós ou se a mágoa ainda encontra espaço.
Essas perguntas não vêm para condenar, mas para alinhar nossa vida com a vontade dele. O Senhor enxerga além do que as pessoas veem. Ele conhece intenções, pensamentos e motivações escondidas. Mesmo quando alguém aparenta espiritualidade, Deus vê o que está oculto. Ainda assim, Ele não revela essas áreas para nos envergonhar, mas para nos curar, restaurar e conduzir a uma transformação verdadeira, que começa no interior. Se você deseja um coração alinhado com Deus, declare nos comentários: Senhor, transforma-me. A grande esperança está em saber que não somos aceitos por Deus por causa da nossa perfeição, mas por causa de Jesus. É Ele quem salva, perdoa e também transforma. Quando reconhecemos nossas limitações, somos convidados a levar tudo até Cristo. A palavra nos mostra onde estamos e também aponta o próximo passo, mesmo quando tropeçamos. Quando erramos, o caminho não é se afastar, mas correr para os braços do Pai. Deus é fiel para perdoar e purificar aqueles que se arrependem com sinceridade. Ele não nos chama para permanecer caídos, mas para sermos restaurados. A graça não nos mantém no erro, ela nos levanta e nos conduz a uma vida renovada dia após dia. Se essa verdade trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários: Eu confio em Ti, Senhor. Deus nos chama a voltar continuamente à sua palavra com um coração ensinável. Quando permitimos que ela nos corrija e nos fortaleça, nossa forma de pensar começa a mudar. Aos poucos, ele nos torna mais sensíveis com as pessoas e mais firmes contra o pecado. Esse processo é diário, silencioso e profundo, mas produz frutos eternos. À medida que comparamos nossa vida com os valores do reino, somos convidados a escolher a honestidade em vez das desculpas. A graça de Deus se manifesta quando nos aproximamos dele com humildade. Ele é capaz de formar em nós um caráter parecido com o de Cristo, moldando atitudes, palavras e reações, até que nossa vida reflita aquilo que Jesus ensinou. Se você deseja viver essa transformação, manifeste sua fé comentando: Deus está trabalhando em mim. Ao nos colocarmos em oração, reconhecemos que não queremos permanecer os mesmos. Deus se importa não apenas com o que fazemos, mas com quem estamos nos tornando. Ele conhece cada área da nossa vida, inclusive aquelas que escondemos das pessoas. Por isso, podemos pedir que Ele nos transforme de dentro para fora, fortalecendo nossa fé e tornando-a constante e frutífera. Quando nos rendemos, aprendemos a abandonar a autossuficiência e a viver dependentes da graça. O orgulho perde espaço e a gratidão passa a governar o coração. Reconhecer que tudo vem de Deus nos mantém pequenos aos nossos próprios olhos, mas seguros em Sua presença. Essa dependência nos protege e nos mantém alinhados com o reino. Se essa oração representa o desejo do seu coração, escreva nos comentários: Dependo de Ti, Senhor. Deus também nos chama a viver com mansidão, um coração disposto a aprender, ouvir e crescer. Ele nos convida a não disputar reconhecimento nem buscar vencer todas as discussões. A verdadeira força se manifesta no domínio próprio, na paciência e na bondade. Quando escolhemos responder com amor, refletimos o caráter de Cristo em nossas atitudes. O Senhor deseja colocar em nós uma fome santa por justiça, uma vontade profunda de agradá-lo acima de qualquer outra coisa. Nada neste mundo satisfaz completamente a alma, apenas a presença de Deus. Quando nossos desejos são purificados, aprendemos a descansar nele, mesmo em tempos de inquietação. A palavra se torna fonte de vida, renovo e direção diária. Se você deseja essa fome espiritual, declare nos comentários: Minha alma tem sede de Deus. Finalmente, Deus nos chama a viver como pacificadores e a refletir sua justiça e amor em cada ação. Ele nos instrui a perdoar, a não revidar e a buscar a paz sempre que possível. Cada ofensa recebida
é uma oportunidade de demonstrar graça, humildade e confiança nele, liberando o peso da amargura e confiando que ele fará justiça. A cada dia, nosso comportamento deve glorificar a Deus, afastando-nos do pecado e aproximando-nos do que Ele ama. Quando permitimos que o Espírito Santo guie nossa mente, palavras e atitudes, nosso caráter se transforma e nossa vida se torna um reflexo da presença de Cristo. A obediência diária molda um coração puro, misericordioso e firme na fé. Se esta mensagem tocou seu coração, manifeste nos comentários: Senhor, molda minha vida.